Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, há 12 anos e meio, entrevistando os presidentes de república, senadores, deputados, grandes juristas, ministros dos tribunais diversos, desembargadores e pessoas em geral, professores universitários, atletas, enfim, aqueles que detêm o poder. E essa é a razão pela qual hoje tenho o prazer de trazer novamente ao meu programa um dos meus queridos amigos e grande jurista, foi presidente da Confederação dos Institutos, da Federação dos Institutos de Advogados de todos os estados do Brasil, foi presidente do Instituto de Minas Gerais e que é o famoso jurista, grande amigo, José Anchieta. E vamos falar hoje sobre direito, sobre o Poder Judiciário e sobre a vocação de jurista que temos sempre em todos os institutos do Brasil. Meu querido José Anchieta, grande prazer de tê-lo aqui no nosso programa. Eu gostaria de já começar a falar, antes de entrarmos na discussão sobre a importância de uma presença de juristas na atual discussão daquilo que se chama ou não de ativismo judicial, que você fale um pouco sobre a importância dos institutos de advogados e, ao mesmo tempo, você que conviveu como presidente da Federação dos Institutos, de todos os institutos do Brasil, qual foi a sua experiência em ver estudo do direito nas diversas instituições de todos os estados do Brasil. Bem-vindo ao nosso programa. Caríssimo professor e amigo, meu guru, meu mestre, professor Ives Ganda, é uma alegria estar aqui com o senhor e admito que estamos de papéis trocados. Na verdade, gigante deve ser o entrevistado e não o entrevistador. Mas o professor, do alto de sua grandeza, inverte os papéis, portanto, é claro, a partir de agora, coloco no meu currículo que terei sido entrevistado por este gigante do direito e da cidadania, que é o professor Ives Ganda da Silva Martins. Na verdade, professor, eu presidi o Instituto de Minas, fui um dos criadores, primeiro do colégio dos institutos de advogados, logo em seguida transformado em Federação dos Institutos, e quero daí começar a responder ao questionamento do senhor. Neste momento, eu presido a Associação Comercial e Empresarial de Minas, já no segundo mandato, uma instituição que representa o empresariado desde 1901, portanto, há 124 anos já de atividade. Enfim, em dezembro eu termino o meu mandato. Mas ferindo o ponto, até porque em matéria de programas desse tipo, o tempo urge, o tempo há de ser breve, há de ser bem utilizado, portanto. Na verdade, professor, eu vejo na divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, eu vejo uma grande força lateral que corresponde, de modo equipotente, a esses três poderes do Estado juntos, que é exatamente o poder da sociedade, que é o poder da sociedade, portanto, representado por suas instituições. Me lembro lá na minha Santa Bárbara, interior de Minas, onde nasci, onde uma professora dizia: povo é apenas uma multidão de ninguém. Nunca vi tanta verdade nesta afirmação. Povo significa tudo e, ao mesmo tempo, se não for coordenado, se não for dirigido, se não for liderado, se não for orientado, é de fato uma multidão de ninguém. Chego desta forma às instituições privadas. E nós, o senhor e eu, o senhor principalmente, participa de tantas. Academia de Letras Jurídicas, Instituto de Advogados, e nós temos uma visão de fora, uma visão clientelista, porque somos clientela. Uma visão de quem percebe a verdade que é ditada na lei, através do legislador, nos julgados, através do judiciário, na palavra da gestão das coisas públicas, da res pública, que é o executivo, o poder executivo. E nós, às vezes, nem percebemos que esta sociedade
organizada por suas instituições, sempre por suas instituições, efetivamente representam num só ato, numa só manifestação, numa só voz, voz institucional, a voz do Instituto, a voz da associação, a voz da agremiação, a voz da universidade, enfim, a voz daquele que em si não seja o poder executivo, não seja o poder legislativo, não seja o poder judiciário, mas é o motivo e a razão de ser de todos eles, porque é o motivo de ser do próprio Estado. Porque o que é o Estado? Aí passa, evidentemente, a repetir o que aprendi com o meu professor. Ora, o Estado implica numa coletividade de pessoas. Essas pessoas, enquanto indivíduo, enquanto sujeito de direito, renunciam à expressiva parcela de sua liberdade e entregam-na a um ser superior, a uma entidade superior, para organizá-la, portanto, para ditar normas, para punir quando houver o excesso. Portanto, esta escravidão, esta privação de liberdade, na medida em que parte dela entregamos para o Estado comandar, é uma prisão libertadora, porque nós passamos a pertencer a um organismo universal, aí a figura do Estado. Mas não vou sair do tema, volto ao ponto. A responsabilidade das instituições, portanto, dos nossos institutos e nossas federações, ela é maiúscula, ela é toda e é inteira. E aí, nós vamos falar agora um pouco, certamente, do Brasil. Nós temos responsabilidade, sim, pelos desarranjos que assistimos todos os dias, e nesse assistir compreendamos, nós somos partes da coisa. Então, nós somos partes do insucesso do Estado. Nós somos partes das coisas boas que a sociedade, de tudo isso resultante, nos oferece, e somos partes das coisas ruins. Aí faço uma observação que ultimamente tenho transformado quase que em pregação e cito reiteradamente palavra, lições, escritos do professor Illes, quando eu digo o seguinte: o Brasil está doente. O Brasil está doente e precisa necessariamente de boas medicações. Mas, na verdade, não adianta nós acusarmos o nosso Brasil de país doente se nós, enquanto instituições, portanto, legítimos representantes do povo, para além da tripartição de Montesquieu, não estivermos dispostos a efetivamente oferecer e apontar caminhos. Aí resignação é pouco, tem que ser resignação acompanhado de novidades, acompanhado de manifestação de interesse, saber perder. O Brasil está doente porque, de fato, o Brasil precisa reconciliar-se consigo mesmo. Não sei, professor, se estou ocupando o tempo todo, se mereço parar para receber uma intervenção do senhor ou se posso prosseguir. Pode prosseguir, e na verdade é exatamente o que pretendemos sempre no programa. O programa, todos conhecem bem as minhas posições em relação ao momento atual, em relação ao direito, e são 12 anos e meio, e o que eles querem ouvir agora é o meu amigo José Anchieta. Pode continuar. Temos ainda para esse primeiro bloco 3 minutos. Pois é, então, professor, quando eu digo que o país está doente no ponto, acredito que o senhor concorda comigo, o que é que nós estamos assistindo? Há muito ódio. Na verdade, o oposto do ódio é o perdão. Eu compreendo que ódio e perdão, eles estão numa mesma dimensão, são de uma mesma estatura, habitam no mesmo lugar. Desculpe, eu me coloquei mal. O ódio e o amor. O ódio e o amor, estou me corrigindo. Eles habitam o mesmo lugar, são da mesma dimensão. O perdão que é diferente. O que é que nos está faltando? Nos está faltando numa introspecção, num confício, numa oração pessoal, mas necessariamente em seguida ela precisa tornar-se pública. Nós precisamos aprender a perdoar.
E eu estou falando aqui de coisas da vida política, sim. Recentemente, o que é que assistimos? Em defesa da democracia brasileira, houve posições em si antagônicas. Mas imagine, estou falando para pessoas munidas de boa fé. Todos querem a mesma coisa. Todos nós queremos um Brasil que tenha futuro. Então, o que é preciso, na verdade, é que nós baixemos as armas, que construamos um grande pacto nacional, de modo que possamos construir um país, um Brasil que tenha futuro. Um Brasil que faça bonito no concerto das nações. Um Brasil, portanto, que para nossos filhos, para nossos netos, seja de fato um país que possa, essa gente nova que virá, ter orgulho do Brasil. Para isso é preciso que todos nós, não faço distinção, professor. Nós, que eu falo, sou eu também, o senhor também, somos nós todos. Nós temos que baixar armas. Nós precisamos reconstruir uma sociedade mais truísta, mais voltada para a felicidade do ser humano. E nós, do direito, da filosofia do direito, da sociologia jurídica, nós temos extraordinária responsabilidade nesse ministério. Como fazer? Confesso que não sei, mas já acho um grande passo, já acho um grande avanço a gente conseguir chegar nesse diagnóstico. E daqui para frente, tijolo por tijolo, vamos fazer de novo? É tão bom recomeçar? É isso, professor? Nem há dúvida. Vamos agora aos nossos comerciais, Anchieta, e voltaremos daqui a pouco a conversar sobre o assunto. Damos continuidade, como faço em todo o programa, entrego um livro ao meu convidado. O livro que eu estou mandando para o meu caro e querido amigo Anchieta é a quarta edição de Uma Breve Teoria do Poder. A segunda e a terceira foram prefaciados pelo Ney Prado e pelo Antônio Paim. E essa quarta é pelo ex-presidente Michel Temer, analisando o poder através da história, através da figura dos detentores do poder. Estará amanhã recebendo o amigo. Meu caro Anchieta, vamos começar agora, nesse segundo bloco, a análise de algo que me tem preocupado. Eu tenho visto, porque participei para comentar as constituições, a Constituição brasileira com Celso Bastos, os 20 anos de discussão, os 20 meses, melhor dizendo, de discussão da Constituinte em Brasília. E todos que eles queriam era uma separação nítida de poderes. Nós vimos um regime que havia um poder dominante, era o poder judiciário, e pretendiam que os poderes fossem harmônicos e independentes, e por isso colocaram na Constituição o título 4º da Constituição como o maior título, o mais longo título da Constituição, para discriminar exaustivamente a competência de cada poder. Já em primeiro lugar o poder legislativo, e lá eu tenho situação e oposição, é o poder que mais representa o povo, dá 100% da representação nacional. Em segundo lugar, o poder executivo, que eu tenho a maioria do povo, com o segundo turno nem a maioria do povo eu tenho. Em terceiro lugar e último, o poder judiciário, que não representa o povo, representa a lei que não faz, ela só pode ser feita pelo legislativo ou pelo executivo com aval do legislativo, com medidas provisórias e leis delegadas. Ora, o que nós temos visto ultimamente, nesses últimos anos, é uma invasão cada vez maior na competência do Poder Legislativo. Agora mesmo o Supremo está decidindo como é que se pode fazer, mudando a Constituição. A Constituição declara que é livre o pensamento, os abusos serão punidos com ações de denunciação caluniosa pela recepção do Código Penal ou de indenização por danos morais. Sempre a punição é a posteriori, a liberdade de pensamento é ampla. Agora o Supremo está definindo que essa censura tem que ser prévia. O Supremo é que vai dizer, obrigando as plataformas a raciocinarem como o Supremo, a priori, que o cidadão pode ou não pode dizer. Então, não é uma liberdade de pensamento. A liberdade de pensamento se é deixado não
lei definida pelo artigo 19 da Lei de Internet, pelo Supremo, pelo Poder Legislativo, mas pelo Supremo, obrigando as plataformas a examinarem por antecipação. Com todo respeito, você sabe que é muito, até porque livros escritos, bancas, doutoramento, enfim, palestras dadas em conjunto, participando de academias conjuntamente. Eu tenho uma grande admiração por todos os ministros do Supremo. Mas, como eu vi os debates constituintes, eu estou convencido que não houve no Constituinte o direito do Supremo fazer leis. 49, inciso 11, dizia que o Poder Legislativo tem que zelar por sua competência normativa, e o 103, parágrafo 2º, dizia que, mesmo nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, quando o Congresso é obrigado a fazer a lei e não faz, o Supremo declara o omisso inconstitucionalmente. O Congresso, mas pede para o Congresso fazer a lei. Hoje nós não estamos vendo isso ser respeitado. Como você vê essa situação, Anchieta, como grande jurista que é, presidente que foi da Federação dos Institutos de Advogados, presidente que é da Ação Comercial, eu presido não, sou do Conselho Superior da Ação Comercial de São Paulo, e presidi o Instituto de Advogados de São Paulo em 85 e 86. Como você vê este momento do Brasil? Olha, professor, é incrível como que este módulo combina e se ajusta com o módulo anterior. O problema, outra vez, é nosso, é, em primeiro lugar, da sociedade civil, portanto, das instituições privadas. É assim que vejo e justifico. Ninguém fez melhor do que Montesquieu, separando os poderes na sua tripartição, sobre a qual já falamos. Mas, na verdade, trata-se de um grande diamante, um diamante bruto, e, ao que parece, a sociedade moderna, esta sociedade da qual fazemos parte integrante e da qual, em relação à qual temos extraordinária responsabilidade social, dá a impressão que nós esquecemos como é que se trabalha, como é que se amolda, como é que se lapida um diamante do tamanho daquele que Montesquieu criou, de modo até razoavelmente recente, afinal, pós-Idade Média. Por que é que eu digo isso? Porque, na verdade, nada obstante a tripartição de poderes, quando se diz poderes entre si harmônicos, parece que se abre uma janela, parece não, efetivamente se abre uma janela, um vaso comunicante, onde o ato de legislar, de certo modo, quase que se sobrepõe ao ato de executar, portanto, executivamente exercer o mando do poder que é próprio. Da mesma forma, então, legislativo e executivo e judiciário. Mais do que justapostos, eu os vejo numa ponte de ligação, e às vezes nessa ponte de ligação nós não estamos dando conta das nossas tarefas do dia a dia. Esta semana, por exemplo, semana passada, o CNJ soltou uma resolução que limita a palavra do advogado, a sustentação oral do advogado nos recursos onde é pertinente, é cabível, e já há uma série de limitação para se chegar à tribuna, mas onde é cabível, sob o pretexto do julgamento virtual, não haveria mais sustentação oral. De modo que, naquilo que eu chamo de regimentalismo exacerbado, caça-se a palavra da sociedade manifestada pelo advogado. Vamos chamar o CNJ de representante do Poder Judiciário. Mudo de lado. Vamos para o poder, então, agora legislativo. Numa lei onde se cuida de cadastro de pedófilo, um cadastro de pessoas malfeitores da sociedade, sem o processo legislativo próprio, se inocula um artigo de castração científica que não foi debatido. Não entro no mérito se pode, no sistema e no modelo constitucional brasileiro, chegar a tal pena. Cabe uma resposta pelo caminho do sim,
e cabe uma resposta pelo caminho do não. Não quero discutir este assunto. Quero discutir a feitura da lei, inocular o artigo na reta final. Isto não foi discutido com a sociedade. Ainda no poder legislativo, mas agora noutro caso, noutro exemplo, comprometido com o poder executivo, se tem aquilo que chamam de reforma tributária, cujo projeto que veio do executivo chegou numa Câmara que tem mais de 550 deputados. Numa quinta-feira, numa terça-feira, estava votado e aprovado. Isso foi discutido? Isso não foi nem lido. Como é que pode ter sido discutido? No âmbito do Senado, para onde foi o projeto tributário, o que é que lá aconteceu? Recebeu um relatório pronto e acabado? Não acredito que tenham despiorado o seu texto. Devolveram em data de hoje para a Câmara. O presidente já anunciou que cancela a agenda ordinária para privilegiar a votação da reforma tributária, e será votada, hoje é sexta-feira, professor, na terça-feira de semana que vem, daqui a 48 horas úteis. É um instrumento, um pacote desse tamanho. Ele foi discutido? Não foi e não será. Ele é conhecido? Não. Se ele não foi discutido, ele não é conhecido. Vejam nos exemplos que dei, o mau exemplo do CNJ, Poder Judiciário, o mau exemplo combinados e em conjunto dos poderes executivo e judiciário. Claro, exemplos não nos faltariam, mas fiquemos com esses dois por uma razão. Para efeito da resposta que o senhor suscita nessa entrevista que me alegra tanto, isso é o suficiente. Os poderes perderam o juízo. Os poderes perderam a noção de sua responsabilidade constitucional. Os poderes, os três, estão de costas para a sociedade. Aí volto àquela nossa primeira conversa do bloco anterior. Esse problema é nosso. Esse problema é da sociedade civil. Esse problema é do povo, que na primeira prosa eu chamei, rememorando uma professora primária da minha terra, povo é apenas uma multidão de ninguém. Então somos nós. É a academia que o senhor representa, e também o faz. É a academia que eu, com minhas limitações, represento. São os nossos parceiros, centenas, numa linguagem de Brasil amplo, milhares. Nós é que temos que, num grande pacto nacional, chamar as favas pela ordem. Primeiro é o poder legislativo, porque este nós elegemos. O poder judiciário é de outra conformação, é concurso público e nomeação. Então nós temos que começar pelo legislativo. E aí nós chegamos no executivo. Os três estão equivocados com relação ao Brasil que nós queremos. As pessoas que lá estão são boas pessoas? Certamente são. Eles têm compromisso com o Brasil? Certamente têm. Eles têm compromisso com o Brasil que nós queremos? Não. Eles nos representam. Aí nós voltamos lá para casa, cada um de nós para sua casa. Nós temos que fazer o dever de casa. Para construir um Brasil, a gente começa na aldeia. Reconstruir a nossa aldeia, a nossa casa, nossa ruela, nosso bairro, nossa paróquia, nossa província. Uma hora a gente chega em Brasília. É um banquete para muitos talheres, mas, na verdade, eu proponho mesmo, a revisão há de ser integral. Recentemente, insisto, em papéis trocados, eu entrevistava o senhor, fiz ao senhor uma pergunta atrevida. O senhor acha que nós precisamos de uma outra Constituição ou de uma reforma desta? Saí de lá com a lição que adoto.
a Constituição brasileira em si, ela até é boa, mas ela às vezes é muito palavrosa, porque ela oferece como resposta para uma mesma pergunta um sim e um não. Volta ao nosso respeitável Supremo Tribunal Federal. Por mais uma vez, o Eu Tribunal de... agradeço muito, José Anchieta, realmente bem colocado. Os problemas nós estamos com. Infelizmente, o tempo é um grande inimigo do programa, mas, de rigor, a sua colocação é um problema de responsabilidade de toda a sociedade. Eu acho que a Constituição é ambiciosa, mas é uma Constituição que tem pilares muito bons: a independência e a harmonia dos poderes, soberania do povo, pode sempre mudar poder legislativo numa próxima eleição, e que nós, sociedade, temos que ter responsabilidade. Como o tempo é um grande inimigo nosso, eu gostaria de discutir isso mais e vamos fazer num próximo programa. Meu querido José Anchieta, uma grande alegria de tê-lo tido aqui no programa. Foi um programa brilhante, como, aliás, sempre tudo que o amigo faz e diz sempre causa impacto no Brasil inteiro. E tenho certeza que faremos, o ano que vem, um novo programa para continuar discutindo esse problema. E meus telespectadores, que me acompanham há 12 anos e meio, muito obrigado pela assistência e os espero novamente no próximo domingo.